Então, estamos gravando, tá? Então, o que eu dizia para vocês, né? A primeira tópica diz respeito a um ensaio, a uma teoria que o Freud ele começa a discutir, em que a preocupação era mostrar a presença do inconsciente. Só que essa teoria, ela descrevia os fenômenos mentais em termos da presença do inconsciente. Contudo, apresentar uma certa dificuldade para mostrar a dinâmica, para mostrar de que maneira essas coisas acabavam se estabelecendo. E aí, na medida que ele foi avançando nas reflexões, nos estudos, ele desenvolveu um aprimoramento da teoria que ficou conhecido como segunda tópica. Então, vocês, sempre que vocês ouvirem falar da segunda tópica, quando vocês ouvirem falar da primeira tópica, é inconsciente, pré-consciente, consciência. A segunda tópica se refere a id, ego e superego. E é daí que vamos compreender toda a estruturação da teoria da personalidade a partir da psicanálise. Então, como eu disse a vocês, tá? Então, ele mostra, né, um desenvolvimento da personalidade com a segunda tópica, mostrando que a criança, quando ela nasce. Primeiro, ele divide em três elementos a personalidade: id, ego e superego. Então, o que é o id? O id seria um conjunto de funções psicológicas que estão relacionadas à produção da energia libidinal, a fonte, né, dessas energias, a fonte dos desejos, a fonte dos impulsos, estariam tudo aqui no id. Então, é o aspecto mais primitivo da personalidade. Então, quando o indivíduo nasce, ele já nasce com o id. Só que, assim, na medida que o indivíduo ele vai se desenvolvendo, na medida que ele vai crescendo, a criança vai crescendo, você vai vendo que ela vai buscando na realidade, na sociedade onde ela vive, ela vai buscando a satisfação desse desejo que ela tem, desse o impulso, né, que é gerado pelo id. É como se o id fosse aquele rei que exige tudo e não quer saber como que vai se conseguir. E aí, na medida que a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo a partir do id, né, uma parte da energia do id se transforma e cria o ego. Então, você tem o id e depois você tem o ego. O ego é a parte da personalidade que vai buscar, na realidade, a satisfação dos desejos que surgem a partir do id. Então, o ego, ele vai buscar, na realidade, a satisfação daquilo que o id exige. Lembra que eu disse? O id é a fonte da energia libidinal, é a fonte dos impulsos, dos desejos. Então, o id é aquele que exige, o ego é aquele que busca a satisfação. O ego significa eu, é a parte, é o sujeito de ação da personalidade. Ego significa eu, então, eu quem faço. Então, sou eu que vou e pego e busco, na realidade, a satisfação dos desejos que foram originados do id. Entenderam? Então é isso, id e ego. E na medida que a criança, então, ela vai crescendo, ela vai se deparando com algumas proibições que existem na vida social. Essas proibições, inicialmente, devem ser obedecidas pela criança. Então, por exemplo, vamos imaginar uma criança que ela vai, ela pega um giz de cera e vê aquela parede branquinha, linda, maravilhosa. Ela pega o giz de cera, vai lá e vai riscar. Por quê? Porque o id está
sugerindo que ela faça isso para ter algum tipo de satisfação. O ego pega o giz, vai lá e faz o desenho. Ora, a criança não sabe que não pode riscar a parede, tá? Então ela vai lá e faz. A hora que a mãe chega e vê, fala: Não, meu filho, não, minha filha, não faça isso, não pode riscar a parede, isso não é legal, não pode. Ou seja, a criança já vê que não pode, mas a princípio ela não sabia. Vocês entenderam? Então o ego vai lá e risca. Aí a mãe orienta que não pode, tá, tudo bem, tudo bem. Aí depois, no outro dia, a criança vai lá e risca de novo. Aí a mãe fica brava com ela, fala assim: Poxa vida, não faz isso, você faz, eu não vou mais gostar de você. Algumas mães falam isso, né? Eu não vou gostar mais de você. Aí a criança, ela vê aquilo e ela, dentro da visão que ela tem, né, ela vai realmente imaginar que a mãe, ela vai perder o amor da mãe, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai internalizar aquela regra. Ela vai fazer uma associação. Ela fala: Pô, peraí, né? Se eu riscar de novo a parede, eu posso perder o amor da minha mãe. Então, eu vou guardar essa. Então, ele vai internalizar, ele vai guardar essa regra. Não pode riscar a parede. E dessa maneira, a criança, com o passar do tempo, vai absorvendo as regras que estão à sua volta e vai aprendendo o que pode e o que não pode fazer. Nesse momento, está sendo criado a terceira instância da personalidade, que é o superego. Tá bom? Então, o superego é uma parte do ego que foi deslocada para poder fornecer para o ego as informações do que pode e do que não pode fazer. Então, notem, é o ego que é o sujeito de ação. É ele que faz. Só que, na medida em que ele vai descobrindo as coisas que não pode, ele pega uma parte dele e começa a reservar as regras, para colocar as regras. Então, o nome dessa instância da personalidade é superego, super-eu, que é a parte que vai fornecer as informações para o ego daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode fazer. Dependendo da maneira como esse superego ele foi desenvolvido, a pessoa ela é mais reprimida ou ela é mais solta. Então, você vai ver que tem gente que tem mais facilidade de fazer as coisas, e tem gente que não, tem gente que segue, não tem a pessoa que é mais, que segue mais as regras, que faz aquela coisa, quer dizer, é o superego, é a estrutura do superego que vai determinar o quanto que aquele indivíduo faz ou deixa de fazer. Tem muita gente que possui um superego muito rígido e a pessoa não consegue fazer nada. É como se tudo fosse proibido, tudo não pode fazer, não pode, não pode. É uma pessoa que sofre muito, porque ela não consegue fazer as coisas, não consegue fazer nada. Por outro lado, existem pessoas que têm um superego muito pouco estruturado. E aí é aquela pessoa que acha que pode fazer tudo. Sabe aquele camarada que não tem limite nenhum, que vai, não respeita, vai fazendo, fazendo. Pode ser que seja uma questão de estrutura de ego. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. O superego, ele é necessário, né? Porque a gente às vezes fala assim, mas o superego é o causador das repressões. É mesmo. Por quê? Porque se você deixar o ego solto, atendendo às necessidades do id, as pessoas se matam. Acontece um caos. Tudo pode, vai. Então, alguém tem que dar, né? Então, um limite. Então, a criança, ela vai, na medida que ela vai se desenvolver, ela vai internalizando as regras daquilo que pode e que não pode fazer, e aí ela por si só, então a criança, ela não vai riscar mais a parede porque a mãe está vigiando. Ela internalizou aquela regra, não pode riscar, então ela vai deixar de riscar. É a mesma coisa quando você vai nos lugares, você não vai sair por aí pegando as coisas, não é porque tem uma câmera lá que está filmando, é porque você sabe que não pode, né? Pelo menos deveria saber, né? Eu não posso sair pegando as coisas dos outros, né? Não posso sair por aí batendo, quebrando as coisas. Por quê? Porque eu sei que é uma regra, não pode. A regra da civilização é essa, um respeita o outro. Então, a ideia do respeito mútuo de uma pessoa pela outra tem a ver com a constituição do superego. Então, de maneira geral, é assim que a psicanálise ela vai entender
a maneira pela qual se estrutura a personalidade do ser humano. Vejam bem, para a psicanálise, a personalidade se forma no momento em que o superego já está constituído, tá? É nesse momento, por volta de uns 4 anos, 4, 5 anos, é mais ou menos essa idade aí, que vai. Então, para a psicanálise, nesse momento é que vai estabelecer, é nesse momento que a criança está socializada. Quando ela entra no mundo das regras, claro, ela vai aprimorando, ela vai aprendendo outras regras, mas a estrutura de personalidade está pronta. O superego está estabelecido e ele só vai acrescentando as regras que são necessárias. Ok? Então, ficou claro, pessoal, como é que, de maneira geral, como é que vai se estabelecer essa formação da personalidade, segundo a psicanálise? Por isso que, na psicanálise, você está com a sua personalidade, não muda mais, a sua personalidade se forma nesse momento, depois não muda mais. Aí, você vai falar assim, professor, mas então, para que a pessoa faz análise? Ela faz análise para saber como ela funciona e, a partir disso, a partir da sua personalidade, poder se adequar às coisas que estão aí à sua vida. Mas ela não faz análise para mudar a personalidade. A personalidade foi formada já. Ela vai aprender a lidar com as suas características de personalidade. É o autoconhecimento que ela vai desenvolver. Entenderam? Então, grosso modo é isso, tá? Essa é a segunda tópica da psicanálise. Id, ego e superego. Tudo bem? Então, quando nós falamos, né, nessa visão, quando nós falamos disso, é exatamente dessa maneira que nós estamos trabalhando, tá? Então, essa é a estrutura básica da personalidade. Isso mesmo, Beatriz. Isso mesmo, tá? Imagina a pessoa sem o superego, ela faz o que ela quer, né? O que ela vai lá e faz, tá? Se ela achar que ela tem que ir lá e quebrar o vidro, ela vai lá e quebra. Se ela acha que tem que matar a pessoa, ela vai lá e mata. Se ela acha que tem que, ela vai fazendo. O que segura, o que guarda é o superego. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento de formação da personalidade da criança. A gente às vezes vê as crianças, porque a criança não tem essa coisa formada, ela vai fazendo e ela vai testando. Então, quando você tem pais que são muito permissivos, que deixam as crianças fazerem tudo que elas querem, essa criança ela vai ter uma dificuldade na formação do superego. Então, ela vai achar que ela pode tudo. Faz, não está nem aí, vai fazendo. E a gente vê muitas crianças assim, que acha que pode tudo, que vai, faz, e não está nem aí. A criança não tem culpa. A criança ela vai sendo criada. Agora, muitas vezes, a questão está na dificuldade que os pais têm de colocar os limites, mostrarem para as crianças o que ela precisa, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então, é isso aí, essa estrutura. Agora, por outro lado, também, tem o lado contrário a isso, que é aquela família que fica impedindo a criança de fazer um monte de coisa. Então, aí a criança fica com o superego enrijecido. E aí ela não consegue fazer nada, ela tem medo de tudo, acha que não pode fazer nada, ela é extremamente reprimida, sabe? Aquela pessoa que não vai, não faz. Por quê? Porque teve uma carga excessiva de limites e ela tem dificuldade de experimentar as coisas na vida. Então, aí ela vai ter dificuldades. Vamos ver. Rejane, o professor está explicando as subestruturas dentro de estruturas, como neurólogo? Não, não, aqui não, tá? Não teremos tempo para isso, tá bom? Eu apresento apenas os elementos básicos da teoria, porque não é só psicanálise, tá? A gente vai ver outras teorias. Então, eu não tenho tempo para poder discorrer esses detalhes. Vocês vão aprender, vocês vão ter uma disciplina de psicanálise. E aí, o professor, a professora que
que der essa disciplina para vocês, ela vai entrar nessas questões mais detalhadas, tá? A disciplina de psicologia da personalidade é apresentar para vocês, em linhas gerais, como é que as diversas teorias da psicologia entendem a estrutura da personalidade. Aí, depois, mais à frente, vocês vão ver com mais detalhes. Ok? Tá bom? Kátia, então, o id são os instintos, o superego são as regras, o ego... Mais ou menos isso, Kátia. O id é a fonte dos desejos, dos impulsos, da energia psíquica. O ego é a instrumentalização, é a maneira pela qual o indivíduo vai buscar na realidade a satisfação das suas necessidades. E o superego é aquele que vai fornecer para o ego as informações necessárias para o ego saber se pode ou não pode fazer. Tudo que o ego vai fazer, ele consulta o superego se pode ou não pode. Ó, eu posso fazer isso? Aí o superego fala, não pode. E aí o ego fica com aquele problema, porque, mas o id está pedindo. Aí o superego fala, olha, dá um jeito aí, porque não pode. Você não pode simplesmente ir lá e pegar essa coisa do outro. As regras sociais não permitem, tá? E o ego vai ter que dar um jeito de resolver esse desejo que o id está demandando dele. Exatamente, Magali. Exatamente. Por isso eu vou apresentar para vocês aqui uma condição que o ego fica, né? Porque isso, pessoal, é gerador de ansiedade. Então, o ego, ele desenvolve alguns mecanismos de defesa para poder lidar com essas situações, que é o que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá? Que faz parte totalmente do desenvolvimento da personalidade do indivíduo, tá bom? Você tem toda a razão, né? Há, sim, uma pressão muito grande sobre o ego. A Nara pergunta, então, é até mais ou menos 4 anos, 5, tá? Que se forma pela psicanálise, tá bom? Nós estamos falando de acordo com a psicanálise. Outras teorias vão falar de outras coisas, tá? Mas na psicanálise é isso aí. Se formou e depois não muda mais, tá? A personalidade não muda. O que muda é a maneira como o indivíduo vai lidar com as coisas, conhecendo a sua própria personalidade, tá bom? Isso aí. Existe alguma doença em que a pessoa não tenha ID? Olha, não vamos dizer de doença, tá? Mas nós vamos falar de transtornos que são gerados por conta disso. Existe sim, tá? Aí depois vocês vão aprender em psicopatologia, tá bom? Que a gente vai falar, vocês vão ver com mais detalhes, tá? Nesse momento aqui, o que eu tenho que apresentar para vocês é como funciona, tá? A personalidade para como funciona. Por quê, gente? Porque vocês vão aprender um pouco mais para frente testes que medem, testes que avaliam a personalidade. E esses testes que avaliam a personalidade são feitos a partir dessas teorias. Então, aí, quando vocês forem aprender os testes, vão, o Edinho tinha falado que é assim, assim, assim. É para isso que a gente traz esses elementos para vocês aprenderem. Ok? Bom? Professor, o ego é algo que não entra na minha cabeça. O ego, imagina, né? Imagina o id. O id é aquela fonte de energia, tá? Que você vai ter, todo mundo tem. O ego é uma instância psicológica criada para que você consiga buscar, na realidade, a satisfação do seu desejo, a satisfação da sua necessidade. Então, olha, veja só. Fiquei com sede, tá certo? O que significa isso, né? Que eu estou com uma carência. Havendo essa carência do quê? Então, houve um desequilíbrio de água no meu organismo. Aí, puxa vida, estou com sede, né? O que o id? O id, ele é a fonte da energia psíquica. Então, identificando essa necessidade, ele vai gerar um impulso para que eu procure água, tá certo? O procurar água é feito pelo ego. É o ego, porque o id, ele é inconsciente, totalmente inconsciente. E o inconsciente não faz contato com a realidade. Então, o id, ele criou o ego para ir buscar na realidade a água. Então, ele vai lá, pega a água, né? E toma. Então, essa é a ação do ego.
Aí vamos supor que deu sede, você está no mercado, tá certo? E aí, você está sem dinheiro. E aí, na sua frente, tem uma garrafinha de água. Aí o id fala assim, ó, tô com sede, pega essa água aí. Aí o ego fala assim, não posso pegar essa água. O super-ego não pode. Você tem que comprar. Você não tem dinheiro, como que você vai comprar essa água aí? Não dá, você não pode pegar simplesmente. Aí o ego fica com a puta, o id está com sede, meu, não posso pegar. O que eu vou fazer? Eu saio, vou no bar e peço um copo d'água pro balconista e ele me dá água e eu bebo. Ou seja, o ego deu um jeito de atender a necessidade do id sem causar qualquer transtorno para a sociedade. Por quê? Porque o superego fala, você não pode ir lá e pegar a água, abrir e tomar, você não pode fazer isso. Isso não está na regra, tá? Como a primeira tópica ela se relaciona, não, ela não invalida. A primeira tópica, ela apresenta, é um ensaio, é uma teoria que o Freud escreve para mostrar a existência dessas três instâncias da nossa psique, que seria a instância inconsciente, a pré-consciente e a consciente. É para isso que serve. Agora, veja, como é que eu ia explicar todo esse movimento para você, simplesmente falando de consciente e inconsciente? Não dá. Então, ele desenvolveu, ele avançou na teoria dele e criou essa outra proposta teórica, que é chamada de segunda tópica. Então, a relação que existe é você entender o seguinte, que o id, ele nasce lá no inconsciente, tá? E ele não tem acesso à consciência, porque quando Freud cria o conceito na psicanálise de inconsciente, ele vai dizer exatamente isso, que o inconsciente não faz contato com a realidade. O id é inconsciente, então tudo aquilo que se deseja está no âmbito do inconsciente. Por isso que o id, ele não conhece o que é certo e errado, ele quer ir pronto, ele não está nem aí. Ele quer ir pronto. Agora, quem vai dar conta do que pode, do que não pode fazer, é a outra instância da personalidade, que é o ego. É o ego que vai dar um jeito de buscar as facilidades ou verificar quais são as impossibilidades de poder dar conta daquilo que o id está desejando. E como que ele faz isso? Ele faz isso baseado no que o superego vai dizer para ele se ele pode ou não pode. Então, o superego fala, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, tá? É assim que ele vai fazer, é aí que ele vai fazendo as coisas, como esse exemplo que eu dei da água. Então, ele não pode ir lá e pegar a água do mercado, não pode, a regra social não permite, tá? Ok? Ficou claro, Kátia, essa relação da primeira tópica com a segunda? Ele não inviabilizou a primeira tópica, ele progrediu. Ele avançou, tanto que ele vai fazer menção à questão do inconsciente, da consciência, tá? Ficou sim, Pro, obrigada. Nada. A Rosimeire, sim, Rosimeire, e o superego, ela é uma expressão da maturidade, tá? É isso mesmo, tá bom? É estranho falar maturidade para uma criança de 4 anos, né? Mas é a maturidade que ela tem. Ele prepara a estrutura para receber aquilo que vem depois, tá bom? Ficou claro, gente? Então, notem, né? O superego, ele é o superego que vai dar para o ego a noção do que se faz, tá? É isso mesmo. Ele vai, em psicanálise, nós temos um termo técnico para isso. Nós chamamos de introjeção. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ele vai introjetar. Tá? Ele vai introjetar as regras. Ele não vai criar as regras, ele vai introjetar, ou seja, ele vai absorver essas regras. Nós chamamos de introjeção. Então, ele vai introjetar as regras. Tá bom? O ego não é um sentimento, né? O ego é um conjunto de funções psicológicas que as pessoas têm, que estão relacionadas a a, a percepção, a sensação, a motivação, tá? Isso é o ego, tá? Porque nós temos várias funções psicológicas, né? A função psicológica, o conjunto de funções psicológicas que fazem com que o indivíduo tenha uma relação com a realidade,
o Freud deu o nome de ego, que é aquilo que vai receber, que vai agir. O ego, ele tem uma função de ação. O ego é aquele que age, tá? Então, não é um sentimento, tá bom? Existe algum filtro no superego? Então, o superego é esse filtro, tá? É ele que vai dizer o que pode e o que não pode. Então, o que você pergunta, Maria Fernanda, é interessante, porque vai ser a estrutura do superego que vai definir o que entra e o que não entra como regra. Então, vai depender da maneira pela qual essa criança teve a estruturação do seu superego, que determinada regra vai entrar e outra não. Talvez seja esse que você está falando do filtro, né? Mas, na verdade, é a estrutura de superego, tá? A depressão tem a ver sim, claro, com certeza. Tem a ver sim, tá? A depressão, não só as diversas patologias, as diversas psicopatologias estão relacionadas a essas três instâncias aí, ao ego, né, fundamentalmente, porque o ego é aquele que é o da ação, tá? Essa expressão somente a abordagem da psicanálise, outra abordagem também. Não, isso é da psicanálise, tá? Outras abordagens não. Agora, claro que na psicanálise você vai ter as teorias que derivaram da psicanálise de Freud. Então, você vai ter Melanie Klein, você vai ter o Lacan, tá? O Jung, nós vamos ter uma aula sobre o Jung também. O Jung, ele era psicanalista, mas ele se contrapôs a esses conceitos do Freud e acabou criando uma outra teoria, tá? Então, o Jung, a teoria do Jung é psicologia analítica, tá? Do Freud é psicanálise, do Jung é psicologia analítica, é outra. Tem alguns elementos, são elementos que vieram da psicanálise, mas é outra coisa. Mas isso aí vai ser matéria, depois da prova eu vou trazer aqui as do Jung, tá bom? Bom, pessoal, posso continuar então? Agora, como vocês já entenderam tudo, são experts em psicanálise, eu vou falar para vocês um pouco sobre o desenvolvimento da personalidade, tá? Então, ela parte, né, dessa formação. E aí, ela vai se desenvolvendo. Eu vou apresentar aqui, eu vou apresentar minha tela. Vou apresentar aqui a minha tela, né, para a gente poder falar um pouco sobre a psicanálise e a dinâmica da personalidade, tá bom? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, ó. Aqui tá. Não tem essa parte 1 aqui. Parte 1 foi aquela que eu apresentei já para vocês. Pronto. Consertei. Bom, então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Que eu mexi aqui, tá tudo bem? Sim, pro. Tá, legal. Ó, esse aqui no Museu de Cera, lá de Londres, né? Tá o Freud aí, né? É um boneco, tá? É no Museu de Cera. Dá a ideia de como que era montado, né? O consultório, como que é montado o consultório, tá? Então, aí é o divã, né? É a posição que ele... Na verdade, não é bem assim, né? Que ele ficava realmente atrás, né? Que quando o pessoal faz negócio de museu, eles colocam, né? Posicionam, mas na verdade o Freud ele ficava bem atrás mesmo, né? Eu acho que eu mostrei para vocês, né? A foto do consultório dele, né? Como que era tem aí a foto do consultório mesmo, tá? Mas sei no Museu de Cera, então o pessoal faz um layout meio diferente, tá? Mas é isso aí. Muito bem. Olha, como é que se dá a dinâmica da personalidade em termos da psicanálise? Existe a ideia central
é a ideia da conservação da energia, tá? Então, o Freud, ele vai conceber a personalidade como um sistema fechado. Existe uma quantidade de energia psíquica circulando dentro desse sistema fechado que é a personalidade. E aí você vai ter uma... E qual é a energia que circula aí? É fundamentalmente a energia libidinal, tá? A energia da vida. Essa quantidade de energia libidinal, ela é constante. Ela sempre, ela não altera. Então, para a psicanálise, a quantidade de energia que você tem no seu sistema de personalidade, ele não muda. Você nem perde energia, nem ganha. Então, na personalidade, não adianta ter o pessoal que fala assim, eu vou mandar umas energias para você, na personalidade, não dá para você mandar energia, tá? Por quê? Porque é um sistema fechado. Então, isso que você tem que entender. Então, essa energia é uma energia psíquica que vai movimentar toda a sua vida psicológica. E ela vai se chamar energia libidinal. E você tem uma energia agressiva também, tá? Então, tanto a libido, ela é energia favorável à vida, favorável às coisas que você vai buscar para fazer as coisas da sua vida, a energia agressiva é aquela que destrói. Então, existe um certo equilíbrio entre essas duas energias, a energia libidinal e a energia agressiva. A energia libidinal, ela atende ao princípio do prazer, tá? Quando você busca as coisas para você ter prazer, para você conseguir, para você ter uma coisa que você vai ficar satisfeito. E a energia agressiva, ela atende a ideia da destruição, tá? Então, a coisa acontece mais ou menos assim. A energia que movimenta a vida é a energia libidinal. Em alguma situação, essa energia ela pode estar bloqueada. E aí, o que vai acontecer? Você vai liberar uma energia para desbloquear aquilo que está impedindo a energia libidinal de fluir. Essa energia que vai surgir para desbloquear, ela é energia agressiva. Então, todos nós, normalmente, possuímos essas duas formas de energia. Tá bom? E aí, vai ocorrer o quê? Né? Vai ocorrer algumas situações de ansiedade. É importante que a gente tenha essa clareza. Por que ansiedade? Porque, na medida que a gente vai se relacionando com as coisas, com a vida, né, nós vamos nos deparando com situações com as quais nós podemos ter perdas. Então, qualquer coisa que você venha a perder, ou qualquer coisa que você tenha o receio de perder, vai ser um gerador de ansiedade. Então, quando é que você fica ansioso? Quando existe alguma perda na jogada. Ou alguma coisa que você perdeu, ou alguma coisa que você acha que vai perder, ou alguma coisa que você está prestes a perder. Então, você vai ter ansiedade quando morre uma pessoa, que você perdeu aquela pessoa, então vai ser uma situação geradora de ansiedade. Você vai ficar ansioso, quando você vai apresentar um trabalho, né? Por quê? Porque você fica com receio de perder a imagem que você tem para os outros, das pessoas acharem que você não sabe nada, ou se é um trabalho valendo nota, você tem o receio de perder nota, entenderam? Ou se você vai fazer uma apresentação, se você é um músico, você vai fazer uma apresentação, e aí você tem o receio de que aquela coisa não dê muito bem, que você não ensaiou muito bem, né? Então, é uma situação geradora de ansiedade. Então, sempre que tem perdas envolvidas, né, isso vai ser um gerador de ansiedade, ok? E aí, na medida em que é o ego que é responsável por elaborar, na medida que o ego é o responsável por buscar na realidade a satisfação daquelas exigências do id, o ego, nessas situações de ansiedade, ele vai criar mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa. São formas que o ego desenvolve para poder
lidar com essas situações de ansiedade. Por quê? Bom, todo mundo aqui já ficou ansioso e sabe o quanto que a ansiedade, ela acaba gerando um desperdício de energia. Por que que gera um desperdício de energia? A energia libidinal. Então, você vai perdendo energia e você vai ficando sem ação, você fica paralisado. Então, você já viu, né? Quando você está ansioso, quando você está ansiosa, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque você fica paralisado. A ansiedade, ela paralisa a pessoa, tá? E aí, bom, o ego, o que o ego tem que fazer? Quem que está paralisado? É o ego. Tá? Porque ele está lidando com essa coisa. Então ele fica, opa, e aí, o que eu faço? Então, o ego, para poder evitar essas situações de paralisação, o que, que ele faz? Ele cria mecanismos de defesa. Então, esses mecanismos de isso é bacana. Olha, todo mundo, o mecanismo de defesa, pessoal, é uma coisa normal. Todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo desenvolve esse mecanismo de defesa. Eu já vou explicar alguns deles, os principais deles, pelo menos, né? Tá? Para vocês saberem como que funciona essa coisa toda, tá? Mas é importante que vocês entendam isso, que os mecanismos de defesa, eles são estratégias que o ego utiliza para reduzir a ansiedade, tá? Então, aqui tem uma definição aí dos mecanismos de defesa, tá bom? Então, olha só. Mecanismo de defesa mais básico é a repressão, na qual o ego expulsa um pensamento ameaçador ou impulso proibido para fora da consciência, dirigindo para o inconsciente. De fora, a pessoa parece simplesmente ter esquecido o pensamento ou impulso. Então, aqui está um exemplo de um dos mecanismos de defesa, que é a repressão, tá? As pessoas diferem tanto em seus limiares para a ansiedade, ou seja, as pessoas diferem, né? Tem pessoas que ficam mais ansiosas e outras pessoas que ficam menos ansiosas, tá? Então, vai depender desse limiar, vai depender da quantidade de ansiedade que a pessoa fica para ter um mecanismo de defesa mais ou menos acionado. O ego, ele aciona o mecanismo de defesa, tá? Para poder lidar com essas situações, tá? Então, a ansiedade também ela é fundamental, ok? Porque a ansiedade, ela dá uma noção de risco. É a ansiedade que ajuda você a lidar com essa situação de perda, tá? E elas são fundamentais, tá? Para o indivíduo. E ela foi muito estudada pelo Freud, tá? Fundamentalmente na questão da psicopatologia, tá bom? Mas eu vou explicar com mais detalhes para vocês. O mecanismo de defesa, ele tem função protetora. Por isso que chama mecanismo de defesa. E a presença dos mecanismos de defesa é frequente em todo mundo, tá? Então, não é um problema. O mecanismo de defesa não é um defeito que a pessoa tem. Pelo contrário, tá? Todos nós utilizamos os vários mecanismos de defesa. Então, no nosso dia a dia, isso acontece normalmente, tá? Ou seja, na verdade, como funciona o mecanismo de defesa? O mecanismo de defesa é uma ação que o ego produz que vai deformar, vai modificar a percepção que nós temos da realidade. Então, não é que ele deforma a realidade, tá? Ele deforma, ele modifica a maneira como nós percebemos a realidade para que o ego, para que a gente consiga, na consciência, lidar melhor com esses fatores de ansiedade. Então, ele vai nos defender. Então, o mecanismo de defesa, ele transforma a percepção que a gente tem de realidade, não é? Para a gente poder lidar melhor com aquela questão. São coisas que geralmente a gente não aceita, são coisas que geralmente a gente não gosta, que nos causa medo. Então, o mecanismo de defesa, ele vai modificar a maneira da pessoa perceber a realidade para que a situação lhe pareça menos ameaçadora, para que a situação lhe pareça mais tranquila, tá? Então, é isso que o ego faz quando ele cria os seus mecanismos de defesa, tá bom? E aí, eu vou
apresentar para vocês alguns dos mecanismos de defesa que existem, tá? E que foram estudados aí na psicanálise. Bom, o primeiro deles que eu vou apresentar se chama sublimação. Deixa eu dizer uma coisa, pessoal. Eu estou apresentando o slide, então eu não estou vendo nenhuma manifestação do chat, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, eu peço a gentileza de interromper e perguntar, tá bom? Porque eu não estou vendo agora. Vocês sabem disso, né? Quando a gente está apresentando o slide, a gente não vê, eu só vejo a tela do computador, aqui não vejo mais nada, tá? Ou melhor, a tela do slide, não dá para ver mais nada. Eles deviam fazer diferente isso, né? Devia dar um jeito de eu poder ver, mas enfim, tá? Não vejo. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, interrompa, tá? Professor, Bom, o primeiro... então posso fazer uma pergunta? Pois não, pode falar. Estava colocando no chat. Então, eu soube que tem aumentado o número de crianças até 12 anos, de adolescentes, que têm praticado a automutilação nesse coisa de pandemia. Isso seria uma forma de autodefesa? Tem aumentado a ansiedade e praticado a automutilação. Exato. Isso aí já tá no nível da psicopatologia, tá? E quem que tá falando, não dá para ver quem que é? Desculpa, é a Rosimeire. Ô, Rosimeire, então. E o que a gente tem notado, Rosimeire, é um aumento significativo de casos assim, tá? E que muito nos preocupa, porque, na verdade, vejam, a ansiedade, ela é gerada por situações de realidade, situações do convívio, do dia a dia, né? E o que nós analisamos? Na atualidade, nós temos uma organização social geradora de muita ansiedade. Então, você pode perceber que nós adultos, né, nós temos uma infinidade de preocupações. Então, tudo que você faz, sempre você tem a impressão que você tem que fazer mais, nunca está bom, então isso vai gerando uma ansiedade muito grande. A pessoa, ela está trabalhando, sempre tem mais uma coisa para fazer, mais uma, aí te exige uma coisa, então vai gerando a sociedade competitiva como é essa que nós temos, né? Uma sociedade capitalista, que ela é muito competitiva, que ela exige demais que as pessoas sejam cada vez melhores, que sejam isso, então vai gerando muita ansiedade. Para nós que somos adultos, isso já é muito difícil de poder lidar. Agora, imagina com a criança e imagina com o adolescente, que ele está se formando, então ele meio que fica perdido nisso tudo. Então, aí dá um desarranjo aí. Então, claro, cada caso tem que ser analisado isoladamente, mas, de maneira geral, o que nós podemos falar é que, sim, essa situação da automutilação tem a ver com essas questões de ansiedade e tem a ver muito, né? Mas aí é uma questão patológica já, tá? Precisa de tratamento. E aí tem a ver com a nossa sociedade atual. No COEP, nós temos notado um surgimento muito grande, a frequência tem aumentado muito desse tipo de queixa, de adolescente que vem com essa queixa de mutilação. E não só, viu, Rosimeire, de ideação suicida, de tentativa de suicídio, nós temos muitos adolescentes que apresentam esse tipo de queixa, que muito nos preocupa. Por quê? Porque você nota que tem aumentado. Tá? E se tem aumentado, como há uma frequência maior, significa o quê? Que isso tem a ver, isso é um processo civilizatório, tá? A civilização, né, a sociedade, de maneira geral, ela está produzindo condições objetivas para que esses jovens, né, acabem tendo esse tipo de transtorno, tá bom? Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nada. Então, professor, gente, olha... já aproveitando assim, né, a pergunta, uma outra coisa aqui que eu fiquei aqui com dúvida é nessa questão assim que você falou bastante ali no começo de energia, né? Mas eu não sei até que ponto que a gente, às vezes, no consultório, eu ainda não sei o que pode e o que não pode, né? A gente pode estar falando muito dessa palavra aí, energia, porque você sabe que energia parece um pouco com algo holístico e tudo mais, né? Então, assim, como que numa situação dessa a gente pode pensar tanto nessa parte assim, não imaginei que ia ter tanto essa parte de energia na psicologia, entendeu? Por isso que eu queria entender melhor. E aí você falou assim que a gente tem
que às vezes fica fechado ali, né? A gente está com um sistema de energia fechado ali, né? E como a gente, então, libera isso, talvez? Com remédio ou com a terapia a gente consegue ir liberando? Porque ali eu fiquei em dúvida dessas coisas, assim, Quem que está dessa falando? questão. Quem que está falando? Rayane. Rayane. Então, Rayane, olha, é o seguinte, foi bom você levantar essa questão, tá? Primeiro, que vamos considerar o seguinte, tá? Tudo isso que eu estou falando diz respeito à psicanálise, não outra teoria, tá bom? É psicanálise. Essa questão da energia, em psicanálise, você nunca vai falar disso para o paciente, tá? Eu estou falando para vocês como que o Freud consegue, mas você nunca vai falar de energia, né, para o paciente, tá? A gente aliás, né, você fala bem pouco, né? O analista, ele dá um espaço, por isso, inclusive, a utilização do divã, tá? O divã, ele é um instrumento fundamental na psicanálise, porque você vai permitir que o paciente ele tenha uma possibilidade muito maior de se expressar sem que ele se sinta cobrado por sua expressão. Então, dependendo, às vezes, a maneira como a pessoa está falando, o terapeuta ele pode fazer uma expressão ou outra que vai inibir o paciente, tá? Então, não é só por isso, tá, gente? O divã tem outras coisas, mas só para dizer, né? Então, a gente não fala essas coisas, a gente não compartilha essas coisas em psicanálise com o paciente. Nós não entramos nessas questões. Em psicanálise, nós não explicamos coisas para o paciente. Nós ouvimos e interpretamos o que ele fala, mas nós não explicamos, nós não podemos ser professores e explicar como que as coisas funcionam para o paciente. Então, uma das coisas que eu dou supervisão na psicanálise, o que eu vejo muito necessário para os alunos ou para o supervisionando, né, é sempre mostrar que ele não deve explicar as coisas, ele não deve assumir o papel de pai, assumir o papel de mãe, assumir o papel de professor, que é aquele que explica. Então, você nunca vai falar em psicanálise, você nunca vai falar de energia, tá? Então, isso não tem esse perigo. Agora, com relação a essa questão hermética, isso é conceitual. O Freud, quando ele cria o sistema da psicanálise, ele vai tomar como metáfora, né, a mônada. A mônada é um conceito filosófico de uma entidade fechada que não tem portas, não tem janela, e ela funciona por si só. E tudo que acontece dentro da mônada é dela, tá? Então, o Leibniz, né, foi um filósofo que desenvolveu. Depois, se tiver interesse, procura lá, né, as mônadas do Leibniz, a relação com a psicanálise. Então, ou seja, é uma estrutura fechada. Não há qualquer possibilidade de troca de energia com o meio ambiente. Essa energia que está dentro do seu aparelho psíquico circula dentro do seu aparelho psíquico. Então, por exemplo, quando você tem o desejo por alguma coisa, né, então vamos supor que você se apaixonou por uma pessoa, tá certo? Bom, se você se apaixona por uma pessoa, o que vai acontecer? Essa energia libidinal, que é uma energia sexual, ela vai ser direcionada não para a pessoa pela qual você se apaixonou. Essa energia, por quê? Porque o aparelho psíquico, na concepção da psicanálise, ele é hermético, ele é fechado. Então, você não vai mandar energias para o seu objeto de desejo, que seria essa pessoa pela qual você se apaixonou. A sua energia libidinal, que está hermeticamente fechada, trancada dentro do seu aparelho psíquico, ela vai ser deslocada para a imagem mental do seu objeto de desejo, que no caso é essa pessoa pela qual você se apaixonou. Então, a energia do seu aparelho psíquico vai ser direcionada para a imagem mental desse objeto de desejo, e a partir dali que você vai agir, o ego vai agir a partir dali, mas não sai energia. Então, não existe remédio que você vai acrescentar mais energia, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque o Freud ele criou um outro conceito
para poder falar disso. Ou seja, lembra, o seu aparelho psíquico, ele possui uma quantidade de energia. Não entra energia nem sai. A quantidade de energia é sempre a mesma, tá bom? O que vai acontecer? Quando você se apaixona, essa sua energia libidinal vai ser deslocada, uma parte dela, não toda, claro, né? Mas uma parte dela vai ser deslocada para a imagem mental que você tem desse objeto de desejo. Ora, se a energia é sempre a mesma, se não dá para acrescentar mais energia e o seu sistema é fechado, e uma parte dessa energia foi deslocada e fixada na imagem mental do seu objeto de desejo, vai sobrar pouca energia para fazer outras coisas. É por isso que quando a pessoa está apaixonada, ela não faz mais nada, ela fica entregue, não quero mais saber de nada. Por quê? Porque uma parte muito grande da sua energia psíquica está fixada naquele objeto, na imagem mental daquele objeto de desejo. Então, enquanto essa energia estiver fixada nesse objeto, na imagem mental desse objeto, vai ficar pouca energia disponível para você fazer outras coisas, tá? Então, numa situação de análise, o que vai acontecer? Você vai aprender a desbloquear aquela energia que está fixada naquele objeto, na imagem mental daquele objeto de desejo. Eu estou dando um exemplo da pessoa que foi apaixonada. Mas não, mas entendi. Agora, desse jeito que o senhor falou, ficou muito claro, professor. Entendi. Consegui, sim, entendeu? consegui pegar. Então, agora, claro, né? Eu estou dando um exemplo da paixão. Por quê? Porque vocês são jovens, quer dizer, uma boa parte é jovem, já se apaixonou, ou vai se apaixonar, ou quer se apaixonar, você sabe do que eu estou falando, né? Mas não é só paixão, tá, gente? Tem outras coisas. Às vezes tem a questão do trabalho, tem a questão até de um livro, né? Você não faz nada, por exemplo, se eu quiser pegar esse livro aqui, ó, se eu quiser pegar esse livro, para eu poder ler eu tenho esse livro aqui, tá certo? Para eu poder ler esse livro, eu tenho que direcionar uma parte da minha energia libidinal para poder ter energia para ler esse livro. Agora, se eu estou com uma energia deslocada para outras coisas, não sobra para ler o livro. Você entendeu? Então, tem gente que está com a vida toda paralisada, o cara não consegue fazer nada, por quê? Porque tem muita energia libidinal fixada numa série de objetos de desejo e não consegue dar vazão para isso. Ele vai na análise, ele vai aprendendo a lidar com isso. Você entendeu? Dessa maneira que funciona. O nome dessa fixação da energia libidinal na imagem mental do objeto é catexia, tá? O Freud deu o nome de catexia. Então, você vai catexizar uma parte da sua energia libidinal na imagem mental de um objeto de desejo, e aí, até que você não resolver, essa energia, ela fica aprisionada, e não dá para usar para outras coisas. Tá bom? Professor, é como se fosse, então, assim, a ansiedade ao mesmo jeito, né? Então, a pessoa ansiosa, ela fica canalizando para os medos de tentar e não conseguir, de frustração e tudo mais, e ela acaba, às vezes, não tentando. Ela canaliza todo o pensamento dela nisso e não canaliza na parte de atuar, né? Perfeito. A relação está perfeita. Legal. Tá? Obrigada, professor. Nada. Muito bem. Então, é isso. Então, vejam, né? Voltando à questão dos mecanismos de defesa, vamos entender o seguinte, tá? Que a ansiedade, ela é uma situação na qual o ego, ele se depara com uma realidade que é assustadora e que é ameaçadora. Então, diante de uma situação ameaçadora, sempre você vai criar uma condição de ansiedade. E aí, quando você fica naquela condição de ansiedade, o que você faz quando você fica com medo? Você só pensa naquilo, naquela coisa fica, né? Então, essa situação geradora de ansiedade te paralisa. Então, o ego, para poder lidar com essas coisas, ele vai criando mecanismos de defesa para impedir que essa paralisação aconteça. Então, um dos primeiros mecanismos, né, que eu trago aqui para vocês, ele é chamado de sublimação, tá? Bom, o que é sublimação? A sublimação, e primeiro eu vou explicar como um mecanismo de defesa, depois eu vou explicar como uma outra característica da sublimação, tá? Primeiro, com o mecanismo de defesa. Como vocês sabem, eu disse a vocês o quê? Que na medida que a gente vai se desenvolvendo, na medida que a gente vai crescendo,
nós vamos sendo impedidos de fazer algumas coisas por conta da sociedade. Tem uma série de coisas que eu quero fazer, que o ID determina que eu faça, e eu não faço porque não é permitido, tá? A realidade não permite. Então, o ego, ele tem que dar um jeito de fazer outra coisa, tá? Então, no caso da sublimação, o ego, ele vai transformar aquilo que eu gostaria de fazer e não posso por conta das regras sociais em algo que eu possa fazer, não só posso fazer, mas que também é incentivado pela sociedade, tá? Por isso a ideia da sublimação. É como você transforma aquilo em algo sublime, algo aprovável, algo elogiável, algo que as pessoas acham, oh, bacana que você fez isso, tá? Então, são formas, então você vai transformar aquele impulso, né, ele vai ser canalizado para você fazer coisas que são aceitas pela sociedade, tá? E aí, aqui, ó, seria o quê? A transformação de impulsos indesejados, tá? Em algo menos prejudicial, tá bom? Então, isso pode ser simplesmente uma libertação de distração ou pode ser uma peça construtiva e valiosa para o trabalho. Então, veja, você vai notar isso. Tem muita coisa que você gostaria de fazer que você não pode fazer, e aí você vai transformar aquilo, você vai transformar em trabalho. Então, por exemplo, né, um indivíduo, quando ele tem um desejo de... eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Se eu estou com raiva, tá? Veja, a raiva, ela mobiliza uma energia destrutiva, tá? Agora, se eu estou com raiva e eu pego aquela energia que eu tenho para destruir e vou cortar madeira, tá? Aí eu faço uma pilha de lenha para fazer uma fogueira, uma coisa assim. O que eu estou fazendo, né? Eu estou descontando a minha raiva e ninguém é prejudicado. Então, eu estou liberando aquela minha energia agressiva na lenha, tá? E aí eu não vou prejudicar ninguém. Então, isso é sublime. Então, isso é uma sublimação. Vocês entenderam? Então, eu vou pegar aquela minha energia que eu tenho para produzir uma destruição e vou cortar lenha. Então, ao invés de eu destruir, de eu prejudicar alguém, eu faço o contrário. Eu vou lá e faço alguma coisa que ninguém sai prejudicado. Pelo contrário, né? Eu vou conseguir alguma coisa. Olha só que interessante, né? O trabalho que a pessoa faz na sociedade é, em grande parte, sublimação. Ou seja, você faz aquilo que é permitido fazer, não o que você realmente desejava fazer. Tá bom? Olha um outro exemplo aqui. Uma pessoa que tem uma necessidade obsessiva de controle e ordem torna-se um empreendedor de negócio bem-sucedido, né? Porque o que a gente, às vezes, né, você vai sublimar, né? Aquela necessidade que você tem de controle, aquela coisa que podia deixar você de uma maneira bastante insatisfeito, se torna alguma coisa que é bom, né? Que é legal, que a sociedade aceita, né? Vocês já se depararam com pessoas controladoras, né? Você chega um minutinho atrasado e a pessoa começa, tá atrasado. Não, peraí, né? Resultado, a pessoa controla, né? Tá certo? Uma situação como essa. A pessoa muito controladora, ela pode transformar esse comportamento de controle em alguma coisa que vai ajudar bastante, tá? Então, uma pessoa, a gente sabe, né, que uma pessoa, para ser bem-sucedida, né, no mundo do empreendedorismo, ela tem que ter uma certa disciplina, tá bom? Então, esse seria um exemplo. Oi? Mas Quem está o falando? desejo, é a Maria Fernanda. Mas o desejo real, esse primeiro desejo, ele não desaparece só porque você sublimou. Tipo, ele vai voltando, né? Então, depende, né? Ele pode se satisfazer. A sublimação, ela vai permitir que você se satisfaça, tá? Não talvez do jeito que você queria, mas é uma satisfação média, entendeu? Mas ela ajuda a diminuir a ansiedade, entendeu? Entendi, obrigada. Porque, veja, o id, né, o desejo, ele vem do id. Então, o id pouco se importa se você fez assim ou assado. O importante é descarregar a energia. Então, essa é a habilidade do ego, né? Então, como o ego ele tem aquela encomenda de descarregar a energia que veio do id,
ele tem que procurar um jeito. Então, se eu não posso descarregar minha raiva, né, numa pessoa, eu vou e bato na mesa, aí já dá uma descarregada, entendeu? Então, não é aquilo que você queria fazer, mas dá uma aliviada. Não é totalmente, mas dá uma aliviada. Professor. Oi. É Mário que está falando aqui. Oi, Mário, diga lá. Inclusive, algumas perguntas que eu tinha escrito, depois, se você ler depois, pode ignorar, porque muitas você já respondeu. Mas só uma dúvida que sobre isso. Esses mecanismos de defesa, por exemplo, a sublimação, ou todos os outros, negação, projeção, enfim, isso pode gerar uma espécie de uma bomba relógio, do tipo, satisfazer uma ansiedade momentânea, aliviar uma ansiedade momentânea, de um desejo que você não consiga manifestar da forma que você queira, porém chegar a isso acumular ou até ampliar, não sei, mas a chegar num ponto em que a pessoa estoura e precisa manifestar isso ou de uma forma de energia agressiva ou da energia sexual ou qualquer outra forma, por exemplo? Claro, com certeza. Veja, e além disso, Mário, também, note, qual que é o princípio do mecanismo de defesa? Distorcer a percepção que a pessoa tem da realidade. A realidade continua existindo. O que você distorce é a percepção que você tem da realidade. O indivíduo muito ansioso, ele fica acionando os mecanismos de defesa com muita frequência e pode desencadear um problema aí, tá? Qual que é esse problema? Ele perder a noção de realidade. Ele vive numa realidade diferente, uma realidade que ele acaba criando. É um problema isso também, tá? Então, veja, o mecanismo de defesa, ele é normal e ele promove a saúde mental da gente, tá? Porque ele dá uma aliviada no ego, nas coisas que o ego tem que fazer, até para poder entregar as coisas para o superego, para o id, tá? E dar conta das necessidades, das possibilidades da sociedade. Mas, também, o uso indiscriminado, o uso muito frequente do mecanismo de defesa vai acarretar problemas, sim, com certeza. E aí, na análise, você vai trabalhar com isso, sim, tá? Notem, mas você nunca vai falar, isso é um mecanismo de defesa. Você não fala, né? Tá? Você conhece o conceito e você vai usando as intervenções para que o paciente ele possa reelaborar essa maneira dele lidar com as coisas da vida. Bom? Ok? Muito bem. Professor, Oi. é a Raíssa. Oi. Eu queria te perguntar uma coisa. O meu namorado, ele é super controlador. Ele fica checando as coisas toda hora, ele não consegue chegar atrasado nos lugares, ele tem que estar no horário. E assim, eu queria saber se essa ansiedade, ela não for descarregada, ela pode se transformar em uma doença mental, tipo toque ou alguma coisa parecida? Olha, é muito difícil a gente falar assim, sabe, Raíssa? Cada caso é um caso, né? Você tem que ver muito, né? Claro que a pessoa muito controladora, ela sofre, né? Com certeza, tá? Porque não dá para você controlar tudo, né? Em algum momento você vai sofrer, tá certo? Porque você tem que lidar com o fato de você não conseguir controlar tudo. E o controlador que não consegue controlar tudo, ele perde o controle, ele sofre, tá? Mas aí é muito difícil dizer, né? Teria que... cada caso é um caso, tá? Eu gostaria de propor a vocês, deixar eu apresentar os mecanismos de defesa e guardar as dúvidas para o final, pode ser? A não ser que seja alguma coisa muito específica daquilo que eu estou falando. Pode ser assim, gente? E aí, no final, né? Por exemplo, estou falando e você não entendeu, aí você pergunta, mas essas coisas mais gerais, vamos deixar para o final, que daí a gente faz um bate-bola, né? E aí a gente, para dar tempo, né? De eu terminar o conteúdo. Pode ser assim? Né? Mas a sua pergunta é bastante interessante e importante, viu, Raíssa? Né? Tá? Não sei se deu para entender, ficou claro? Ficou sim, muito obrigada. Nada, tá? Mas pode perguntar assim, mas deixa eu terminar porque sabe o que acontece, gente? É igual quando vocês forem fazer a disciplina de psicopatologia, vocês vão ver como a gente começa a ver um monte de coisa na vida da gente. Nossa, tudo... Aí é engraçado, porque
toda psicopatologia você vai se identificar. Você fala, meu Deus do céu, será que eu sou esquizofrênico? Meu Deus, acho que eu tenho toque. Por quê? Porque tem muito a ver com as coisas que a gente passa, enfim, né? E a psicanálise, ela é geradora disso mesmo, né? Ela vai trazendo coisas que fazem a gente relacionar com a nossa vida o tempo todo, tá? Então, e é legal, é bacana quando vocês trazem as dúvidas, tá? Eu só estou pedindo para a gente deixar essas dúvidas genéricas para o final da aula, porque depois a gente faz um bate-bola e conversa sobre elas, tá? Para eu poder conseguir apresentar para vocês aí os conceitos aí que precisam ser apresentados, tá bom? Mas pode perguntar, tá, gente? Se tiver dúvida com relação ao conceito, pode perguntar sim, tá? O próximo mecanismo de defesa é um mecanismo de defesa chamado negação, tá? O que é a negação? A negação é a tentativa de não aceitar na consciência algum fato que perturba o ego, tá? Então, você vai bloquear algumas percepções do mundo, tá? Ou seja, o indivíduo, quando ele está frente a uma determinada situação que ele não gosta, que ele não suporta, né? Ele vai negar a existência daquela coisa. É como se ele não estivesse vendo aquilo acontecer. E é muito interessante, porque a gente às vezes fala, mas como que a pessoa não está vendo isso? Não, ele está negando. O ego, ele vai distorcer a percepção que o indivíduo tem daquela situação, porque aquilo, para a consciência, é algo inadmissível, é algo muito sofrido. Então, o ego, para evitar essa dor, para evitar essa ansiedade que seria gerada a partir daquela situação, então o ego, ele dá uma distorcida, ele não deixa a pessoa perceber aquilo exatamente como aquilo está acontecendo, tá? Ele dá uma distorcida. Há um exemplo, tá? A pessoa não consegue perceber que está sendo traída. Todo mundo do lado dela vê que ela... Todo mundo fala, como que ela não percebe, meu? Como que é? E a pessoa não percebe, né? E a pessoa não nota isso. Ela está sendo traída, a pessoa está sacaneando com ela, e ela não percebe, né? E não adianta você falar, se você for falar com ela, ela vai brigar com você. Por quê? Porque o ego, ele produziu uma distorção na percepção que dificulta a pessoa. Porque se a pessoa perceber, se ela tomar contato com aquilo, para ela vai ser algo muito dolorido, né? Então, a pessoa, ela acaba negando aquilo que está acontecendo, tá? Outro exemplo, né? A pessoa que está fazendo regime, mas come escondido, tá? E fala que está seguindo à risca o regime, tá? Só que ela está comendo coisas fora das refeições. Por isso que ela não consegue emagrecer. Agora, pessoal, preste atenção, tá? O mecanismo de defesa, ele é inconsciente. Se a pessoa mente deliberadamente, a pessoa ela come escondido porque ela quer, tá bom? Ou se ela fala que não percebeu, mas ela percebeu, aí já é mentira, não é mecanismo de defesa. Guardem isso, mecanismo de defesa é inconsciente, tá bom? Tá? Então, porque o ego, como ele foi criado a partir do id, o ego, ele transita no inconsciente e no consciente. Tem muita coisa que o ego faz que é inconsciente. Uma delas é a produção do mecanismo de defesa. Então, quando o indivíduo ele vai para análise, que ele começa a trabalhar essas questões, ele vai se deparar com essas coisas. Então, deixa de ser inconsciente, vem para o consciente, então ele sabe lidar com aquilo, tá? Deu para entender? Ficou claro para vocês a questão da negação? Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender? Posso passar para o próximo? Pode. Vamos lá. Projeção. Gente, esse mecanismo de defesa é bastante interessante, tá? A projeção também é um mecanismo de defesa em que o indivíduo, ele atribui a uma pessoa, animal, objeto, qualquer coisa, os sentimentos que são dele. Ele projeta no outro coisas que são dele. Ou seja, tem coisas nele que ele vai falar que é do outro, tá? Então, aspectos da personalidade da pessoa, que por um motivo ou outro a pessoa não quer admitir que tem, ela fala que é você, tá? Então, aquela ameaça que ele sente é como se não fosse dele. Ele vai falar do outro, ele vai dizer que é o outro que tem, né?
Então, uma ideia ou um comportamento é dela mesma, dessa pessoa, só que ele vai se perceber liberado da responsabilidade dos seus atos, por quê? Porque ele fala que é você. Esse mecanismo é muito interessante. E a gente vê pessoas o tempo todo se valendo desse mecanismo, tá? Ou seja, aquilo que é dele, ele coloca que é no outro. Não é dele, é do outro, tá? Então, na projeção, o indivíduo atribui a outras pessoas as suas próprias carências, ou as suas virtudes, ou os seus defeitos. Então, muitas vezes a pessoa, ela se acha muito cheia de virtude. Vamos supor que uma pessoa que ela tem muito orgulho de ser uma pessoa pontual, uma pessoa muito, muito, muito pontual. Ela nunca se atrasa. Ela chega para o outro e fala assim, nossa, mas uma coisa que eu admiro muito em você é a sua pontualidade. Então, notem que não é apenas aspectos ruins que a pessoa projeta coisas, às vezes a pessoa, ela saiu do cabeleireiro, né? Ela tá com cabelo bonito, coisa e tal, e ela gostou tanto do corte de cabelo, ela ficou tão feliz com aquilo, aí ela encontra a pessoa e fala, nossa, mas eu notei que o seu cabelo tá bonito hoje. Quer dizer, ela tá projetando no outro aquilo que é dela. Deu para entender? Tá? Então, então, não é só aspectos defeituosos, aspectos ruins que a pessoa projeta, ela projeta as coisas, tá? Então, às vezes, ela gostaria de ser elogiada, mas ela não vai pedir para ser elogiada, então ela pega e elogia o outro, com isso, recebendo um elogio de volta, tá? Agora, pessoal, isso é tudo inconsciente, tá? Se ela deliberadamente faz isso, ela fala, eu vou falar que o cabelo dele tá bonito para ver se ele enxerga o meu, aí não, né? Tá? Quando a pessoa corta o cabelo e o outro não vê, e ela quer que o outro veja, fala, não, você não tem... Tem umas que falam assim, você não tá notando nada diferente, eu tenho dificuldade, às vezes, de ver que a pessoa, né, cortou o cabelo, eu falo, pô, não vi, né? Mas, enfim, né? Aí a pessoa vai falar assim, olha, o seu cabelo, você fez alguma coisa no cabelo, tá bonito, coisa e tal, né? Tentando, né? Isso se for inconsciente, tá? Se for deliberado, se for intenção, aí já não é mais, né? Não é mais mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa é só quando é inconsciente, tá? Então, sempre que caracterizamos algo fora de nós, como sendo mal, perigoso, pervertido, né? Sem reconhecer essas características, podem ser também verdadeiras para nós, tá? Mas pode ser que a gente esteja projetando. É isso que eu falei, tá? Então, às vezes, né? Pode ser que, tá? Mas o que vai definir isso? Na análise que você vai verificar se isso é um mecanismo de defesa, não. Então, quando você está lá fazendo análise do indivíduo, né? Você vai verificar isso na medida em que ele vai falando, na medida que ele vai trazendo essas questões durante a sessão, você vai... Só que aí você não vai falar para, você está projetando, tá? Você está usando o mecanismo. Não falamos. A gente vai analisando. Por quê? Porque, por isso que análise é um processo que demora muito tempo, porque você vai conhecendo, você vai juntando as coisas. Lembra que eu falei que é igual o trabalho de um arqueólogo, né? Que ele está lá no campo no terreno lá que ele está estudando, ele acha uma ponta de lança, aí ele acha um caco de vaso, e aí ele pega, junta aquilo com um tecido que ele encontrou, ele vai tentando identificar as relações que essas coisas têm. Então, o analista vai verificando as situações que o indivíduo usa de mecanismo de defesa, e vai juntando as coisas para poder entender como funciona o quê? A personalidade do indivíduo. Tá bom? E aí, 2 exemplos para vocês verem. Olha só esse exemplo número 1, que interessante. O menino, ao ver os leões no jardim zoológico, diz ao seu avô, você está morrendo de medo do leão, não é? Tá vendo? Isso é um clássico exemplo de projeção, tá? O menino que está com medo do leão, mas ele fala que é o avô, tá? Um outro exemplo, o dono de uma loja que rouba alguns gramas de cada quilo do produto que vende, e quando vai comprar em outra loja, será o cliente mais desconfiado, tá? Ele está projetando, né, no outro algo que é dele, tá? Tudo bem, né? Então, ele fica tão preocupado, por quê? Porque, no fundo, ele faz isso, tá? Ele está projetando no outro, né, aquilo que é dele, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação à projeção? Posso passar para frente? Vamos lá? Um outro mecanismo de defesa, pessoal, que é bastante frequente, é o que
se chama formação reativa, tá? Olha só que interessante que é esse mecanismo de defesa. Ele vai substituir comportamentos e sentimentos que são opostos ao desejo real. Então, aquilo que você deseja, você manifesta o contrário, tá? Então, é uma inversão, tá? Clara, inconsciente do verdadeiro desejo, tá? Tem que ser inconsciente, tá bom? Senão vai ser, não vai ser mentira, tá? Então você inverte, né? Não só a ideia original que é reprimida, mas qualquer vergonha, autorreprovação que poderiam surgir, ou podiam surgir ao admitir tais pensamentos, eles são excluídos da consciência, tá? Então, por exemplo, né? Quando você tem uma criança que o irmãozinho dela nasce, no fundo, né? Ela odeia aquele menino, aquela criança que nasceu, vamos supor que ele não goste dela, só que ele não pode manifestar esse ódio que ele tem da criança. Aí ele faz o quê? Ele começa a super proteger aquele irmãozinho, né? Aí vai, e quer pegar no colo, e quer ajudar, e quer trazer, e quer fazer isso, quer fazer... Ou seja, é algo contrário, tá? Por isso que se chama formação reativa, né? É uma formação contrária. Ele vai formar de maneira reativa aquilo que realmente ele gostaria de fazer, tá? Então, ó, através da formação reativa, alguns pais são incapazes de admitir certo ressentimento em relação aos filhos. Acabam por interferir exageradamente em suas vidas, sob o pretexto de estarem preocupados com o seu bem-estar e segurança. Então, nesse caso, a superproteção é, na verdade, uma forma de punição, né? Então, ele não admite que tem um certo ressentimento em relação ao filho e vai superproteger, tá? Então, nesse caso, né, um pai, uma mãe que superprotege, claro, tá, gente? Por favor, não entendam que eu estou dizendo que toda a superproteção indica uma formação reativa que o pai ou a mãe não tem um ressentimento daquela criança. Não é isso, tá? Isso, todo mecanismo de defesa só pode ser avaliado a partir de um processo de análise, tá? Sem ele, não dá, tá? Então, é sempre num contexto de análise, tá bom? Você vai vendo, você vai analisando e verificando as coisas que vão surgindo, tá? Um outro exemplo, tá, também de formação reativa, é quando o esposo, né, que está com raiva, né, ao invés de falar, né, que ele está com raiva, coisa e tal, ele vai chamar, né, de querida e tudo mais, tá? Então, também é um exemplo aí de formação reativa, tá? Ou seja, deu para entender? A formação reativa ocorre quando você fala ou quando você expressa alguma coisa, sentimento, totalmente contrário daquilo que você realmente está sentindo, tá bom? Outro mecanismo de defesa, a racionalização. Na racionalização, o indivíduo constrói uma argumentação intelectualmente convincente e aceitável, que justifica os estados deformados da consciência. A racionalização, gente, é quando você justifica alguma coisa que não dá para justificar. É quando você tenta dar uma certa racionalidade para alguma coisa que a razão não explica, tá? Então, a pessoa utiliza esquemas de justificação para dar uma disfarçada nos motivos e nas intenções que estão por trás daquilo que ele está pensando, tá? Então, ele produz uma explicação racional para alguma coisa que muitas vezes não faz sentido. Tem muita gente que usa isso, tá? Você vê que a pessoa está falando uma coisa e fala, mas, meu Deus do céu, por que a pessoa está... E ela vai tentar racionalizar, ela vai tentar dar uma explicação racional para aquilo, tá? Então, aqui tem uns exemplos, tá? Então, por exemplo, né? O poder justifica os seus atos pela lógica. Precisamos despedir os empregados para conter os gastos, tá? Então, muitas vezes, a questão não é essa, né? Você não precisa conter os gastos, né? Mas você racionaliza, tá? Muitas vezes, a pessoa vai demitir a outra porque ela tem dificuldade de lidar com ela, enfim, aí ela pega e demite a pessoa, mas isso não pode ser consciente, tá?
Às vezes a pessoa, ela demite o outro, mas não tem clareza na consciência de que aquela pessoa o perturba, tá? E ela vai lá e ela demite a pessoa usando essa racionalização. Agora, se ela faz isso porque quer, aí já não é mecanismo de defesa, tá, gente? Se ela fala assim, não gosto daquela pessoa, eu vou demitir e falar que é para conter gasto, aí não é mecanismo de defesa, tá? O mecanismo de defesa só pode ser devidamente observado numa situação de análise, tá bom? De terapia. Fora disso, você nunca vai ter certeza se aquilo é um mecanismo de defesa ou não, tá? É só um analista que vai conseguir identificar. Não tente, pessoal, não tente fazer essas coisas em casa, né? Ficar analisando o namorado, a namorada, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, porque não dá certo, tá? É só em situação de análise que a gente consegue ter essa clareza, tá bom? E aqui outros exemplos, né? Olha, vamos destruir as favelas pelo bem da sociedade, tá? Muitas vezes a pessoa ela não suporta, né? Ver aquela situação de favela, então ela vai racionalizando, tá? E aqui um outro, né? Só nossa religião salva realmente. Precisamos destruir os inimigos que nos querem mal, estão condenados ao inferno. Então, um outro exemplo aí também de racionalização, tá? Ou seja, você vai criar uma justificativa racional para alguma coisa, para dar conta de algum sentimento, de alguma emoção que você tem, tá bom? O mecanismo da regressão, que é um retorno a um nível de desenvolvimento anterior, a um modo de expressão mais simples ou mais infantil. São formas da pessoa reagir que mostram uma fase anterior. Uma pessoa que tem comportamentos infantis, por exemplo, né, quando ela está vivendo uma situação de dificuldade. A pessoa que parece que é uma criança quando ela é pega no flagrante fazendo algo que não devia, tá? Ela vai se valer desse mecanismo de regressão e ela vai voltar a etapas anteriores ao seu desenvolvimento, tá? Aqui, né, tem um exemplo, né? Uma pessoa vê uma barata e começa a berrar, a gritar, né? Enfim, tá? Notem, né? A barata ela não vai produzir algum tipo de prejuízo na pessoa que faz com que ela suba na mesa, né? E começa, um comportamento que pode expressar uma certa regressão, né? Da criança, quando vê um bicho, uma coisa assim, e começa a gritar, tá bom? Um outro exemplo, né? A criança, quando vê seu irmãozinho começa a fazer xixi na calça e pedir chupeta novamente, tá? Então, a criança, ela já tinha atingido um nível de desenvolvimento, e quando nasce o irmãozinho, ela começa a ter um comportamento regredido, tá? Começa a pedir chupeta, enfim, tá? A regressão seria um modo de defesa bastante primitivo, né? E reduz a tensão, tá? Mas ela não vai ajudar o indivíduo a solucionar o problema. Ela faz com que o indivíduo tenha a sensação de redução na tensão, tá? Mas o problema continua aí para a pessoa lidar com ele, tá? Não resolve o problema, tá bom? Por fim, tá? Eu vou falar para vocês, dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento da personalidade em termos de fases psicossexuais, tá? Que o Freud vai apresentar, tá bom? Para a gente poder fechar essa reflexão aí a respeito da psicanálise, tá bom? O Freud, ele vai dizer que nós vamos nos desenvolvendo, né, a partir de fases psicossexuais. O Freud, muita gente fala assim, a psicanálise só fala de sexo, coisa e tal, mas não é bem assim, tá? O Freud, ele vai fazer algumas relações entre a maturidade do indivíduo, né, e o seu desenvolvimento sexual, tá? E aí, para isso, ele vai mostrar o quanto que esse indivíduo ele vai se desenvolvendo, né, até ele chegar na sua fase de maturidade. E ele divide, né, essas fases de desenvolvimento nessas seguintes fases, tá? Fase oral,
fase anal, fase fálica, período de latência e fase genital. Então, a primeira fase, né, psicossexual que o Freud traz é chamada de fase oral. A primeira fase, é quando, logo o bebê nasce, né, que ele vai desenvolver essa fase oral, é quando ele vai receber alimentação, mamando, tá? Então, na medida que ele está mamando, ele vai associar, né, a satisfação da sua necessidade de alimentação com o prazer de estar mamando. Então, ele vai, no mundo dele, ele vai atribuir a região da boca como uma região que vai dar para ele a satisfação, tá? Então, por isso, né, que você vai ver que as crianças muito novinhas ficam colocando tudo quanto é coisa na boca. Você já deve ter visto isso, é muito comum notar. Por quê? Porque nessa fase a criança ela tem isso, né? Tudo que ela quer ter satisfação, e tudo que ela vê, ela põe na boca, né? Então vai lá fazer a visita na casa do tio que fuma, né? Aí tem um isqueiro lá, a criança entra, pega o isqueiro e taca na boca, e fica, não, meu Deus do céu, não faz... Por quê? Porque a criança tem essa noção, né? Tá? Ela está nessa fase oral, então tudo que ela vê, ela põe na boca, tá bom? Aí a fase anal, tá? O que é a fase anal? Não é a mesma lógica da fase oral, tá bom, gente? Fiquem tranquilos, tá? Na fase anal, significa o quê, né? Que a criança, ela vai aprender a obter satisfação do seu entorno, na medida em que ela consegue controlar os seus esfíncteres, tá? E ela vai deixando de usar fralda. Notem, né? Essa situação já está remetendo a criança ao aspecto da socialização. Por quê? Porque na nossa sociedade, nós temos os lugares certos para fazer as nossas necessidades fisiológicas. A criança não sabe disso, ela não aprendeu ainda, né? Embora talvez a gente não se perceba disso, mas o fato da gente ter um lugar específico para a gente fazer as nossas necessidades fisiológicas é um marco da civilização. É um marco da civilização. Então, quando a criança começa a deixar a fralda e usar o piniquinho, é um grande avanço daquela pessoa, daquela criança, rumo à civilização. Então, os pais ficam muito felizes, os pais elogiam, e a criança ela começa a perceber que, ao controlar os seus esfíncteres, né, ela traz satisfação para os pais, e ela fica feliz quando vê o pai feliz. Então, ela vai encontrar no controle esfincteriano, né, a satisfação, ou seja, o controle do esfíncter, dela não fazer as suas necessidades na fralda, e sim no piniquinho, e depois, mais tarde, no banheiro, ela vai ser premiada por isso, então ela vai ficar feliz com isso. Então, é uma fase também, então a criança sai da fase oral, entra na fase anal, e depois, a próxima fase, que é o momento em que está se desenvolvendo o superego, lembra do superego? É nessa fase aqui, a fase fálica, tá? E é o momento em que a criança, ela vai se perceber, né, sexualmente dentro daquilo que a sociedade coloca para ela como adequado, tá? Então, nessa fase, o que acontece, né? O Freud, ele quando ele começa a desenvolver as suas primeiras ideias em relação à psicanálise, ele vai fazer uma discussão a respeito da sexualidade infantil. Porque até então se imaginava que a criança não tinha sexualidade, tá? E aí o Freud vai mostrar que tem, né? Que a criança ela tem satisfação sexual desde pequenininha, tá? Então, só que a criança tem aquela satisfação sexual, só que ela não sabe de onde que vem aquilo, né? Então, por isso que vai tendo essas fases, né, de desenvolvimento. Então, no momento que ela tem a fase oral, ela também está sendo... Então, isso que o Freud vai falar é uma satisfação sexual também, tá? A questão da fase anal também passa pela situação da satisfação sexual. Ou seja, a criança está lidando com a sua libido, né, com a sua energia sexual, na medida em que ela vai desenvolvendo, ela vai criando condições para isso. No momento da fase fálica, é quando a criança, ela se percebe, não é? Que é menino ou menina, tá? E o quanto que ser menino ou menina vai trazer para ela situações de gratificação. Então, vejam, na medida em que o Freud apresenta essa teoria
da sexualidade infantil, ele vai dizer, olha, a criança, ela tem satisfação sexual, só que quando ela é muito novinha, ela não tem muita noção disso, tá? Ela não sabe de onde que vem, mas na medida que ela vai crescendo, ela vai organizando um pouco mais a sua estrutura de personalidade, ela vai vendo de onde que vem, ela vai tendo condições de perceber de onde vem a satisfação sexual, tá? Então, ela começa, né, e aqui, isso, pessoal, isso eu estou dando só para vocês, as primeiras noções, depois vocês vão aprender, vão discutir tudo isso com bastante propriedade, com bastante aprofundamento na disciplina chamada psicanálise, tá? Estou dando só linhas gerais para vocês terem essa clareza, tá? Então, nesse momento, né, da onde que vem a ideia do fálico, né, da fase fálica? Vem de falo, né, que é o pênis do menino, tá? Então, nós estamos falando o quê? De uma teoria que foi constituída no final do século XIX, início do século XX, em que o fato do indivíduo ser um homem, e aí eu estou falando em questão de gênero, dava para ele uma superioridade maior do que as mulheres. Então, o menino, ele era ele tinha um valor diferente da menina. Então, isso, a sociedade dava, né, para os homens uma posição superior à posição das mulheres. Então, ser homem, nessa época em que o Freud constitui a teoria da psicanálise, era uma vantagem, tá? Então, era uma vantagem. Por isso que o Freud, ele vai ele vai constituir toda a teoria dele em torno disso. Mas notem, né? Porque o pessoal vai falar assim, mas o Freud era machista. Não é que ele era machista. Ele está identificando um elemento muito próprio da sociedade naquele momento, tá? Então, ele vai dizer, olha, nesse momento aqui, ser homem dava para a pessoa uma condição de vantagem, tá? E era mesmo, tá, gente? Ser homem naquela época era hoje ainda né? Tá certo? Mas naquela época isso era sacramentado. Hoje tem muita gente que é machista, tem muita gente que acha que o homem é superior, só que ele não fala. Naquela época, não. Naquela época, assim, não, eu quero ter um filho homem. Hoje, não. A gente já sabe que é diferente, mas naquela época era assim, tá? Então, é nesse sentido que o Freud vai desenvolver essa questão, tá? Então, é nesse momento em que você vai desenvolver o superego, tá? Até mais ou menos 4 anos que vai se desenvolver essa fase fálica. Tá? E aí que a criança vai fazer a identificação com o pai, com a mãe e tudo mais. Aí vem um período de latência, tá? Que essa fase fálica, ela fica durante um tempo lá, a criança ela não tem muita noção, tá? E aí, quando ele tem lá uns 14, 15 anos, vem a fase genital, que é quando o adolescente, ele está já pronto, né? Ele já está desenvolvido sexualmente, portanto, né, ele já está adequado à civilização. Notem, né, tudo isso tem a ver com a nossa civilização, tá bom? Toda essa discussão teórica está identificado com a nossa civilização, o momento que nós vivemos e, enfim, é isso, tá bom? Ficamos por aqui hoje, gente. Vamos ver, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Professor, eu só queria saber se tudo isso vai cair na prova, essa de hoje. Vai sim, tá? Eu vou colocar esse slide lá, não sei, acho que eu já coloquei esse slide lá no Moodle, né? Deve estar lá, se não coloquei, eu coloco, tá? Vai sim, tá? E eu vou colocar também a leitura de apoio, tá? Para vocês, tá? Tudo isso cai na prova, tá, gente? Nossa prova não é semana que vem, é na outra, tá? Tudo bem? Professor. Então, vamos ver. Tem algumas dúvidas aqui, que eu vou tentar falar rapidamente para vocês. Professor? Vamos lá. Oi. Licença, bom Diga. dia. O mecanismo de projeção, no senso comum, ele pode ser confundido com a inveja? Pode. Às vezes você fala assim, pô, aquele cara é invejoso, mas na verdade ele não está nem se ligando nisso, né? Tá? Pode sim.
O que identifica, né? Agora, vejam, tomem cuidado, tá, gente? Quando a gente estuda coisas na psicologia, existe uma tendência da gente querer ficar analisando as pessoas, tá? Não faça isso, não, tá bom? Eu sei que não é o seu caso, você está fazendo uma pergunta, mas vocês têm que tomar cuidado, porque se você começa a analisar, você vai ser o chato da turma. Aí, se você começar, eu vou dar um toque para vocês, tá, gente? Vocês estão no começo do curso, tá? Então, tá aí. Se de repente você começa a perceber que ninguém está te convidando para as festas, para as baladas, você pode ter certeza que você está falando muito de psicologia. E o pessoal fala, isso, não convida aquele chato, não, né? Tô brincando, tá, gente? Mas é isso, a gente tem essa tendência, né? De ficar tentando analisar as pessoas. A gente não pode fazer isso, não. Fique quieto. Por mais que você saiba uma coisa, às vezes você olha e fala, ixi, Maria, né? Eu não falei aqui, não deu tempo, né? Mas as fases psicossexuais, você tem uma situação de fixação, tá? Então, às vezes, você não sai da fase oral e vai para a fase anal de maneira imediata. Às vezes, fica uma coisa fixada. Você já viu que tem pessoas que ficam com a coisa na boca, né? Tem pessoa que está na aula e está com o lápis na boca, o dedo na boca. Isso aí pode ser uma fixação na fase oral, tá? Pode ser uma fixação na fase oral, né? Por exemplo, uma pessoa, lembra que eu falei da fase anal, né? O que caracteriza a questão da fase anal é quando a pessoa aprende a controlar os seus esfíncteres. Uma fixação relativa a essa fase é aquela pessoa muito controladora. Sabe aquela pessoa que controla tudo? Quer controlar tudo, você pode pensar, pô, esse cara aí tem fixação na fase anal, né? Aquele cara que fica exigindo horário, fica cobrando, e fica... Você não vai falar para ele, né? Mas pode ser que esse comportamento esteja relacionado a uma fixação da fase anal. E assim por diante, tá? Mas nós não vamos falar essas coisas, né, gente? Pessoa, você está lá com o seu amigo, tomando, o cara fala, pô, mas você tinha marcado comigo às 8 horas, e são 8h02, você fala, você tem fixação na fase anal? Você não pode falar isso, que ele nem vai saber o que você está falando, né? Tá certo, né? Mas não pode, tá? A gente tem que tomar esses cuidados. Mas o que você fala, Stephanie, pode ser sim, né? Às vezes, né, a pessoa está incompreendida, mas às vezes ela está precisando de ajuda mesmo, né? A gente fala, invejoso, aquela coisa toda, tá? Mas às vezes é a pessoa que realmente precisa de ajuda, tá? Bom? Tá certo, obrigada. Nada. Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? Vocês já viram aquelas coisas, aquelas experiências que o pessoal faz, né? E aparece embaixo, né? Uma recomendação. Não tente fazer isso em casa, pode ser perigoso. Tá? Eu costumo dizer, as coisas que a gente aprende na psicologia, é bom você não tentar fazer em casa, pode ser perigoso. Pode ser mal entendido, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tá, já foi respondida, só por curiosidade. A teoria psicanalítica é contra a ideia vendida por... totalmente, nossa, não tem nada a ver psicanálise com coach, vixe, nada a ver, tá, Beatriz? Nossa, né? Não, nada a ver, tá? É bem distinto, né? Tá? Tudo bem? Coach, você sabe que todo mundo pode ser coach, né? Psicanálise não, você tem que fazer um curso, tem que, né? Tá? É diferente, tá bom? Claro que com toda a vênia, né? Com todo o respeito aos coaches, né? Tá? Mas é bem diferente, tá bom? Cadê? Professor, eu não compreendi muito bem a formação reativa, né? Então, a formação reativa ajuda o indivíduo a lidar de maneira mais tranquila com a ansiedade que aquela situação gera para ele. Então, o fato do menino, né, ficar com raiva do irmãozinho que nasceu, se ele falar isso à sua volta, todo mundo vai falar, não faz isso, imagina, não pode. Então, vai gerar para ele uma ansiedade. Então, quando ele fala, quando ele acredita que gosta mesmo do outro, né? Ele recebe o contato. Nossa, olha como ele cuida do irmãozinho, que legal. Então, isso ajuda ele a lidar melhor com a ansiedade que ele sentiria, né? Caso ele manifestasse exatamente aquilo que ele está sentindo, tá? Então, nesse sentido, que existe vantagem. Mas note, é sempre inconsciente. Não é que ele faz isso para obter um ganho, tá? Essa coisa de vantagem, não. Isso não é uma coisa inconsciente, tá bom? Mário está dizendo que já foi respondida, tá? Então, acho que é isso, né? Beatriz, tá, beleza, tá certo. Muito bom, Beatriz, é isso aí, né? Somos psicólogos, né? Tá certo, né? É isso aí, tá? Beleza, então, pessoal? Podemos ficar por aqui hoje?
Ó, pessoal, eu desejo uma boa semana de prova para vocês, tá? Eu achei bacana que a gente gravou as aulas, podem assistir, né? Tem gente que não está conseguindo pegar lá, eu vou dar um jeito, vou pôr um canal lá do YouTube, que eu vou colocar as aulas lá, talvez fique mais fácil para o pessoal acessar, tá? Então, acho que é isso, tá? É tudo que só vai cair aquilo que a gente trabalhou aqui, aquilo que eu postar lá para vocês, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Um grande abraço, gente, e daqui 15 dias a gente se vê de novo, não é isso? Um abraço, gente. Tchau.